Santo Antônio, doutor da Igreja. É viva a palavra quando são as obras que falam. Bem-vindos a este canal. Estou mais uma vez abordando a vida de Santo Antônio, pois é uma figura que desperta admiração e nos inspira como exemplo de vida, tendo se distinguido em vida como teólogo, como um notável orador e que conta com vários milagres, tanto que sua grande fama de santidade levou a ser canonizado pela Igreja Católica em apenas 11 meses após a sua morte. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195, com o nome de Fernando. Desde jovem demonstrou um fervor religioso extraordinário, ingressando na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho em Lisboa. Ali pôde desenvolver a espiritualidade, contando na biblioteca com uma rica coleção de manuscritos sobre as ciências naturais, em especial a medicina, o que pode explicar as constantes referências científicas em seus sermões. Como era constantemente visitado por parentes e amigos, e para que pudesse se dedicar aos estudos, pede para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz. Foi para Coimbra, que era na época o centro intelectual de Portugal, e ali ele pôde se aprofundar no estudo da Bíblia e nos textos dos padres da Igreja. Em 1220, presenciou a chegada dos restos mortais dos primeiros missionários franciscanos que tinham ido para a África evangelizar. Ele que os conhecera e que se sentira tocado pela maneira como pregavam o Evangelho, pela simplicidade e a fraternidade, abandona sua ordem e entra na ordem franciscana, adotando o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antônio do Deserto. Passado alguns meses, vamos encontrá-lo na primavera de 1221, participando em Assis de uma reunião da ordem, a última que seria feita com a presença do fundador. Frei Antônio teve a oportunidade de conhecer São Francisco de Assis e os seus primeiros seguidores. Foi designado para um eremitério na província de Romanha, onde passou cerca de 15 meses em intensas meditações e árduas disciplinas. Em um encontro de ordenação, em Forli, faltando o pregador, Santo Antônio foi designado para a tarefa. Santo Antônio chamou a atenção pelo domínio da oratória, despertando a admiração de todos pelo alto grau de conhecimento das Sagradas Escrituras e o brilho de sua espiritualidade. Frei Antônio foi incumbido de percorrer o norte da Itália e o sul da França, pregando o Evangelho, estimulando o clero a uma vida de santidade, demonstrando através da palavra para que houvesse conexão entre a vida no dia a dia com a pregação do Evangelho. Frei Antônio também ensinava as pessoas sobre a doutrina da Igreja e como conciliador conseguiu restabelecer a paz nas cidades por onde passava, lugares marcados por disputas políticas e familiares. Em novembro de 1223, o Papa Honório III sancionou a forma final da regra da Ordem Franciscana, autorizando uma formação mais aprimorada, desde que submissa ao trabalho manual, à prece e à vida espiritual. E a ordem, que não constava no currículo a parte teológica, São Francisco manda uma correspondência para Santo Antônio. A Frei Antônio, meu bispo, Frei Francisco, deseja saúde. Agrada-me que ensine sagrada teologia aos frades, contanto que, nesse estudo, não extingas o espírito de oração e devoção, como está contido na regra. Antônio recebe do próprio Francisco a tarefa pastoral de abrir uma escola de teologia. Ele se fixou em Bolonha, onde inaugurou e foi o primeiro professor de teologia da Ordem Franciscana. Posteriormente, este curso foi incorporado à Universidade de Bolonha. Em 1227, Francisco já havia morrido, quando Antônio foi encarregado de apresentar ao Papa Gregório IX a regra da ordem com as alterações sugeridas em 1223. Ele dedicou sua vida a Deus e se tornou um frade franciscano de vida exemplar, além de ser um pregador incansável.
Santo Antônio foi de uma devoção inabalável à Virgem Maria, com quem tinha uma profunda conexão e encontrava conforto e amparo nela em todos os momentos de sua vida. O conjunto de sermões de Santo Antônio constitui um resumo moral, tendo como meta a salvação dos fiéis e a conversão dos hereges. Os sermões são constituídos a partir das leituras bíblicas usadas nas missas dominicais e festivas, regidas pelo calendário litúrgico da época. O conteúdo dos sermões tem influência direta em 3 fontes fundamentais: as Sagradas Escrituras, os padres da Igreja e os manuais de história natural, utilizando analogias com o mundo animal em diálogo com as ciências naturais de sua época. Em seus escritos, Santo Antônio tinha como objetivo difundir os valores professados pela fé cristã e foram escritos para o ensino, e não são a reprodução dos sermões proferidos oralmente. Santo Antônio tinha uma habilidade singular ao transmitir a mensagem do Evangelho de forma simples e acessível para que todos pudessem o compreender. Entre 1230 e 1231, deu forma definitiva aos seus sermões escritos, período em que pregou com grande sucesso para audiências cada vez maiores. Ele é conhecido por sua profunda devoção, caridade e inúmeros milagres, tendo deixado um legado que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele também deixou seus ensinamentos através das suas frases. Aqui quero deixar algumas. É viva a palavra quando são as obras que falam. Quando te sorriem prosperidade, mundana e prazeres, não te deixes encantar, não te apegues a eles. Brandamente entra em nós, mas quando os temos dentro de nós, nos mordem como serpentes. A paciência é o baluarte da alma. Ela a fortifica e defende de toda perturbação. Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. Sempre ouvimos histórias sobre Santo Antônio e sua vida nos ensina sobre a importância da espiritualidade, somada à humildade e generosidade. Espero que Santo Antônio os inspire por sua fé e dedicação. Santo Antônio, rogai por nós. Obrigado por estar nesse canal. Curta, se inscreva e compartilhe com quem gosta de conhecer mais sobre a religião católica e a vida dos santos, que alicerçam a nossa fé. Estou soltando vídeos nas segundas, quartas e sextas, às 18 horas.